Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 5 do nosso curso. A gente vai aprender um pouquinho sobre borda, margens e espaçamentos. Vamos lá. Bom, já deixei tudo preparado, meu servidor está no ar, meu diretório já está criado. Olha, eu já criei também a pastinha lá, né? Olha, a pastinha está criada aqui dentro do meu htdocs e já criei aqui uma estrutura básica do nosso arquivo HTML. E vamos direto já para o nosso conteúdo da aula. Bom, vamos lá. Eu vou fazer assim, para demonstrar então o primeiro conceito, vamos colocar aqui uma div e vamos colocar aqui, ó, conteúdo da div. Vamos também, se eu apertar F5 aqui e lá, até agora nada demais, tudo que a gente já viu na outra aula, né? Aqui tá, eu tenho uma div e dentro dessa div tem um texto. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cor de fundo nessa div aí, tá? Então vamos fazer o seguinte, para a gente visualizar ela. Então vamos criar aqui um espaço de CSS, é o CSS interno que eu vou usar hoje. Vamos colocar aqui uma classe, né? Vamos colocar aqui bloco 1 e eu vou acessar essa classe, ponto, bloco 1 e vamos colocar uma cor de fundo então nela, background color, tá? Vamos fazer o seguinte, cor de fundo, vamos colocar esse aqui, ó, blue violet, tá bom? Vamos ver o que aconteceu. F5, legal, ó, minha div ocupa todo esse espaço aqui, ó, olha só, né, ficou violeta. E a cor do texto está preto. Vamos até mudar a cor do texto também. Então como é que a gente muda a cor do texto? Ó, color, lembra? Color, e aqui vamos escrever branco, né? Branco é FFF. Legal? Então essa daqui é a cor branca. Vamos ver como é que fica. F5, opa, acho que eu não salvei, né? Acho que eu não salvei. Ctrl S para salvar. F5, legal. Conteúdo da div em branco. Muito bem. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Essa div está ocupando todo o meu espaço aqui, né? Na horizontal e uma linha só na vertical. Mas vamos mudar. Dá para controlar o tamanho da div. Então vamos fazer isso. Vamos controlar o tamanho da div. Olha só. Vamos colocar aqui uma div, por exemplo, de tamanho de largura. Vamos colocar 300 pixels. E de altura vamos colocar 300 pixels também. Vamos criar um quadrado. Vamos lá ver. F5. Ótimo. Está aqui o meu quadrado. Legal. Ó, então, uma div eu consigo controlar, você está vendo? Controlar tanto a altura quanto a largura. Dois pontos importantes. Primeiro, se eu apagar o conteúdo aqui, eu continuo controlando alguma coisa aqui? Vamos ver? Sim. Então não precisa ter conteúdo uma div. Então é o primeiro ponto. Mas a gente quer que tenha, por enquanto, tá bom? E se aqui, ao invés de div, fosse uma span? Vamos ver o que acontece? Fosse uma span. Ótimo. Então, vamos lá. F5. Opa. Olha aí. Agora, veja bem. Eu perdi a minha altura, perdi a minha largura. E ela também não ocupa mais tudo. Ela só ocupa o espaço do conteúdo. Então, isso é importante. É um conceito importantíssimo, tá? Quando é um elemento de bloco, eu consigo controlar a altura e largura. Quando é um elemento de linha, eu não consigo ter esse controle. Então, o span é de linha, então eu não posso. Por isso que eu tenho que continuar usando o div para a gente poder continuar controlando aqui a altura e a largura do meu elemento. Legal? Bom, então vamos ver agora como é que a gente faz a borda. Bom, para fazer a borda, a gente precisa de 3 informações. Tá? Então vamos fazer o seguinte. A primeira delas, olha, eu vou colocar aqui, ó, a tag border, é o tamanho da borda. Vamos criar uma borda de 10 pixels. Agora, depois, eu preciso dizer que tipo de borda que eu quero. Então, é o Border Style. Vamos criar uma borda sólida. E, por último, eu tenho que dizer a cor. Border Color. Tá? Quando eu digito 2 pontos, eu posso escolher uma cor aqui, né? Ou eu posso digitar aqui uma cor, né? A questão é assim, o Visual Studio Code, sem instalar a extensão, que a gente ainda não aprendeu como é que faz isso, né? Ele não dá para mim aqui, olha, uma ajuda, né, com cor. Então, quando for assim, pessoal, olha, a dica que eu faço aqui, eu escolho qualquer cor aqui, né? E depois eu passo o mouse por cima e mudo a cor
né? Então, por exemplo, vamos escolher uma borda verde aqui. Tá legal? Salvo e vamos ver como é que tá lá. Olha, legal, ó, tá vendo? Ele criou uma borda para mim de 10 pixels. Tá bom? Bom, muito bem. Como eu falei, para a gente digitar a borda, a gente precisa do tamanho, né, do estilo e da cor. Existem outros estilos aqui, por exemplo, vamos criar, por exemplo, uma borda tipo duas linhas, né? Então vamos ver o que acontece. Ó, né, ele criou duas linhas aqui para mim na borda. Eu também posso criar uma borda, por exemplo, riscada, né, com tracejado. Então, a riscada é essa daqui, ó, né, dashed. Então, vamos ver como é que fica. Olha só, cria uma borda riscada. E eu também posso criar uma borda com um tipo de ponto, assim, né? Ó, legal? Vamos ver como é que é essa daqui. Ó, um pontinho aqui. Bom, legal. Então, eu já vi como é que eu faço para criar bordas. Bom, um outro ponto também legal é o seguinte. Essa borda, vamos voltar para a cor sólida, né? Ela pode ser arredondada também. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, o comando border radius. Deixa eu ver. Ah, eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Aí o Visual Code já reclama, né? Então, por exemplo, eu quero que o tamanho da minha borda, do meu cantinho lá, por exemplo, para a gente poder ver bem, vamos colocar 20 pixels, tá? E vamos ver o que acontece. Olha, eu criei uma borda bem grande aqui, arredondada. Opa, por que ficou branco? Vamos ver o que está acontecendo. Bom, o que aconteceu... Ah, tá. É o seguinte, não é solid, né? Não é sólida, é solid. Né? Aí, legal, vamos voltar. Beleza, olha, ficou com a minha borda verde como estava antes. Legal? Tá. Então, veja bem, eu posso também mudar a cor. Ó, só vamos mudar a proporção aqui, né? Só para vocês, para a gente ter uma ideia aqui. Ó. Vamos criar um arredondamento menor, né? Olha só, ficou bem levinho aqui, ó, bem levinho, tá? Muito bem, então é isso aí. Então a borda a gente tem o tamanho, o estilo e a cor. E eu podia juntar isso, olha, tudo na mesma linha, ó. O tamanho, ó, o estilo e a cor, ó. Posso fazer isso tudo na mesma linha, né? Assim, ó, tamanho, estilo e cor, tá? Vamos lá, olha, o efeito, só vamos mudar a cor, né? Só para a gente visualizar aí que mudou alguma coisa. Vamos pôr aqui um azul, tá? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó, viu? Continua a mesma coisa, né? Só que eu economizei linha, né? Eu economizei linha, ó. Eu coloquei já, ó, tudo numa linha só, em vez de fazer 3 linhas aqui, tá bom? Então, isso é borda. Bom, agora vamos ver o que é um espaçamento, tá? Para espaçamento, a propriedade padding, tá? Vamos colocar um padding de 20 pixels, tá? Vamos ver o que vai acontecer ali. Olha, opa, perceberam? Duas coisas que a gente tem que perceber, que, olha, entre o conteúdo agora e o canto, ó, apareceu um espaço. Esse espaço é o padding, tá vendo? E também, olha, o meu tamanho do elemento aumentou, né? Vamos lá, vamos fazer isso de novo, olha. Eu vou tirar, vou escrever qualquer coisa aqui, isso aqui é um erro, né? Mas vai fazer e vai voltar, ó, meu diminuiu. Opa, então interferiu no tamanho do elemento. Então logo a gente vai ver isso aí tudo certinho. Tá bom? Vamos ver tudo isso aí certinho aí. Bom, uma outra coisa. Eu já vi então, olha, o espaçamento, a gente já viu, né? O espaçamento, a borda e falta o que? A margem. Então olha só. Vamos salvar e vamos voltar ali, ó. A margem. Eu quero que vocês percebam assim. Você está vendo que no meu documento tem um espaço em branco aqui, ó? Tá vendo esse espacinho bem pequenininho? Aqui em cima também. Então, olha só, o meu elemento não está, tipo, ele não está indo direto aqui, ó, pro topo nem para a esquerda. Por quê? Porque aqui tem uma margem, tá vendo? Então, por exemplo, vamos tirar essa margem. O meu bloco, ó, está dentro da minha tag body. Então existe uma margem aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, dentro da minha tag body,
Então vamos vir aqui, ó, body, vamos tirar essa margem, ó, vamos fazer, por exemplo, a margem 0 pixels, né? E vamos ver o que aconteceu. Ó, puxa, olha, tirei a margem. Legal? Para a gente visualizar isso até um pouquinho diferente, vamos fazer assim, olha, vamos criar uma div dentro de outra div. Então, div.bloco 2. Olha que interessante, eu vou apertar tab, ó, eu fiz div.bloco 2 e vou apertar tab. Olha só, o VS Code já preenche para mim certinho aqui a div com o nome da classe. Mais um atalho que a gente aprendeu aqui, tá? E aqui eu vou colocar aqui, ó, outro conteúdo da div. E para a gente visualizar melhor ainda, vamos tirar esse conteúdo aqui. E vamos ver uma coisa aqui que vai acontecer. Vamos ver aqui. Tá. Bom, por que parece que não tem nada? Porque a minha div bloco 2, eu não fiz nada com ela. Então vamos fazer o seguinte. Ó, vamos pegar aqui no meu bloco 2. Tá? Vamos só voltar aqui e vamos dar um tamanho para ela, né? Então, ponto bloco 2, vamos colocar aqui, ó, um tamanho de 50 pixels, vamos colocar aqui uma altura de 50 pixels também, e vamos colocar uma outra cor, ó, background color, por exemplo, esse aqui, por exemplo, e vamos colocar uma cor preta, tá? Uma cor de texto preta. Vamos ver o que está acontecendo. Opa, olha, já apareceu aqui, ó. Então eu tenho, olha só o que está acontecendo. Essa div aqui, que é a div 1, que é o bloco 1, ela está com um padding de 20 pixels. Por isso, esse espaçamento aqui, ó. Então, isso aqui é o padding, tá? Essa minha outra div só está com o tamanho, que nem deu muito bem para caber o conteúdo aqui, podemos até aumentar, né? Vamos colocar 100, né? Vamos colocar 100 para a gente poder visualizar melhor. Vamos lá, né? Olha, essa outra div aqui, ela está com nada de padding, então o texto, olha, já vai direto na borda dela aqui, né? E ela também está com borda 0, então por isso que ela não está aparecendo nenhum tipo de borda aqui. Então perceba uma coisa assim, veja, o padding, ele deu um espaçamento interno aqui no bloco 1. Mas eu posso também ter um espaçamento de margem. Então vamos até fazer isso aqui no bloco 2. Ó. No bloco 2 eu quero uma margem, ó, de 30 pixels. Tá? E vamos até colocar também uma borda, né? Para ficar legal aqui. Ó, uma borda, vamos colocar de 5 pixels, solid e branco. Opa, vai ser vermelho, branco, tá? Então vamos ver o que aconteceu. Ó, legal. Olha, perceba que minha div andou um pouco. Eu sei, não estamos conseguindo ver nada, né? Porque eu tenho um padding aqui de 20 pixels, eu tenho uma margem aqui, ó, de 10, aí eu tenho uma borda, e aí eu tenho o conteúdo da div. Bom, legal. E como que a gente faria para a gente poder visualizar isso um pouco melhor? Para a gente ter um controle, para saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes, olha, aqui, como a gente mexeu aqui a gente foi fazendo o CSS, então a gente sabe, mais ou menos, né? Mas vamos imaginar que eu tinha acabado de chegar aqui e visto essa página aqui e eu quero entender o que está acontecendo, né? Então o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai apertar agora junto aqui, ó, Ctrl Shift I, tudo junto, ó, Ctrl Shift I. E qualquer browser tem isso, tá? O Edge, o Chrome, o Safari, o Opera, né? Então ele abre aqui um inspecionador de código, olha, para nós. Talvez quando vocês apertaram o Ctrl Shift I aí, olha, ele apareceu aqui embaixo, olha. Apareceu aqui embaixo, tá? Então é só a gente vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos e apertar aqui, né? Apareça o navegador, um inspecionador, ó, no meu canto direito. Legal? E quando eu clico aqui em elementos, olha, perceba que eu vejo aqui toda a codificação HTML que eu escrevi, tá? Gostaria que, se a gente analisar bem, olha,
o Chrome inseriu algumas coisas que a gente não colocou, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, esses atributos aqui. Então não vamos se preocupar com isso não, tá bom? Isso o Chrome coloca, é coisa dele, tá bom? Não, a gente não se preocupa. Efetivamente o que está valendo é o que a gente está digitando aqui, tá bom? Mas vamos lá, olha. Quando a gente vem aqui para baixo do inspecionador, olha, perceba que ele tem aqui, olha, um quadrado aqui, né? Olha, com o tamanho da minha margem, da borda, ó, do meu espaçamento interno e o tamanho efetivo do meu elemento. Então, por exemplo, olha, se eu vier aqui no código, olha, e selecionar a minha div bloco 2, ó, a minha div bloco 2, perceba que aqui, olha, ela já aparece o meu tamanho dela aqui, certo? Olha, a minha div bloco 2, ela tem aqui, ó. O que ela tá, que tá mostrando ali? Olha, 110 pixels. Do lado, ó, bem aqui, ó, presta atenção aqui primeiro. Quando eu seleciono ela, olha, ela está me dando 110 pixels. Opa, primeira coisa interessante, porque eu defini que o tamanho dela, olha, no bloco 2, olha, era 100 pixels. Né? 100 pixels. Por que deu 110? Vamos entender isso. Tá? Então a gente começa a perceber o seguinte, ó. De fato, ó, eu estou aqui selecionado no bloco 2. De fato, ó, o conteúdo tem 100 pixels. Não tem nada de espaçamento, olha, mas perceba o seguinte, olha, eu tenho uma borda de 5. Então, essa borda de 5 para cima, 5 e 5 aqui, então a gente começa a perceber que eu escrevi isso no código, olha, eu falei que a borda tem 5 pixels, certo? Então isso influenciou no meu tamanho. Por quê? Porque, veja bem, olha, vai contar 5 de espaçamento aqui, ó, daqui do lado esquerdo e 5 de espaçamento do lado direito. Então o total do meu tamanho do meu elemento, olha, ficou 110, alterou. Legal? Beleza. E eu tenho uma margem de 30. Onde que está essa margem? Essa margem, olha, puxa, ela tá. Você perceba que quando eu seleciono aqui o conteúdo, olha, vai ficando em destaque dependendo do que eu seleciono aqui. Então aqui eu estou no meu conteúdo dentro, ali, onde está escrito outro conteúdo da div. Esse espaço é 100. Não tem nenhum padding e tem uma borda. Perceba que a borda ali brilhou. Tá? E a minha margem, ó, é de 30 pixels. Então ela está dando aqui, olha, ó, aqui, ó, um espaçamento. Eu posso até tentar fazer um risco ali. Aqui, olha, eu selecionei uma ferramentazinha aqui, ó, eu tenho uma margem aqui, ó, bem aqui, ó, bem retinho meu negócio, né, tá vendo? Né? Mas eu tenho uma margem aqui, olha, de 30 pixels, né? Isso aqui ó, dá 30, aqui dá 30, aqui dá 30 e aqui dá 30, tá bom? Então por isso que quando eu seleciono ali, olha, ele tem uma margem, legal? Bom, beleza, vamos fechar aqui, né? E perceba assim, olha, o meu bloco 1, vamos ver lá no bloco 1 agora, ó, no meu bloco 1 meu tamanho é 300, né? Agora eu tenho um padding, ó. Então você perceba aqui, né, que o meu padding de 20, no caso aqui, né, mais a margem de 30 daqui, dá esse espaçamento, ó, daqui até aqui. Tá, aqui, ó, né? Aqui então tem 50 pixels no total. Né? Quando a gente seleciona o bloco 1, ó, eu estou conseguindo ver a minha borda, estou vendo o meu padding e estou vendo o conteúdo do meu elemento. Legal. Bom, sobre como controlar esse tamanho, para a gente calcular direitinho o tamanho que vai usar, a gente vai fazer isso rapidinho numa próxima aula agora, já em seguida, tá bom? Para não ficar muito extensa a aula, eu prefiro dividir, tá bom? Por enquanto a gente está entendendo, olha, como colocar a borda. Então, veja bem, são duas aulas, na verdade, para a gente entender todo o conteúdo, tá? Então, no primeiro a gente está vendo como que coloca. A gente já viu como é que coloca uma borda, como é que coloca um espaçamento e como é que coloca uma margem. Então, e também já conseguimos também, né, tirar uma conclusão, olha, que um elemento, todo elemento, tá? Ele tem um espaço de conteúdo, ele tem um espaço de interno, tem uma borda e tem uma margem. É isso que é importante a gente entender aqui. Ó, vamos ver lá no bloco 2, olha, o meu conteúdo é de 300 por 300.
o meu espaçamento interno, olha, é de 20 pixels aqui, ó. A minha borda é de 10, tá? E a minha margem eu não tenho. E se eu colocar no bloco 1 uma margem? Vamos lá? Vamos ver o que acontece só para fechar a aula. Então aqui no bloco 1, vamos colocar aqui, por exemplo, olha, uma margem de 50 pixels. Olha, vamos ver o que vai acontecer. Opa, ó, deu uma margem. Então, ó, a margem que eu tenho entre o elemento e meu elemento pai, que no caso é o body, né, é de 50 pixels. Por que que no começo lá, só isso aqui é uma coisa importante, eu coloquei 0? Porque por padrão, olha, se eu deixar aqui, né, vamos colocar x aqui para tirar isso e para tirar isso, tá? Então, olha, por padrão, olha, o navegador deixa uma margenzinha aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando eu seleciono a tag body, olha, ele deixa uma margem aqui de 8, ó. Por padrão, eu não fiz nada, mas o navegador, isso é comum, tá? É assim que funciona. Por que que fizeram assim? Não sei, tá? Mas existe essa margem de 8. Então, para tirar essa margem de 8, eu vim aqui no body e especifiquei que ela é 0. Entendeu? Daí, zerou ali, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. A gente aprendeu a colocar. Na próxima aula a gente fecha esse conceito, tá? E a gente vai aprender a calcular esse tamanho um pouco melhor. A gente vai, como que eu posso dizer assim, a gente vai aperfeiçoar tudo isso daqui. Legal? E vamos ver o que a gente tem lá no nosso card box. Bom, a primeira coisa a gente aprendeu o width e o weight, né? Que é o tamanho da largura e a altura de um elemento. Lembrando também que a gente só consegue mudar elementos em bloco, que é o div no caso, né? Ou qualquer outro elemento de bloco aí que a gente tiver no HTML. A gente também aprendeu a usar a propriedade border, que a gente pode usar da forma resumida, definindo um tamanho, um estilo e uma cor, ou usar do tamanho, usar ela de forma linha por linha. Então, primeiro eu defino o tamanho, depois o estilo e depois a cor. Né? Aqui é um resuminho, olha, dos estilos que a gente pode usar. Tem mais, tá? Mas esses são os principais. A gente também viu o border radius, né? Que faz com que a gente arredonde a nossa borda. Também vimos o margin, o pad. Esse margem alto é interessante também. Vamos ver o que a gente, terminando, né? O que significa isso? Ó, vamos pegar o nosso bloco 1 e vamos colocar aqui, ó, margem alto. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Aqui F5. Centralizou, porque ele calculou automático, olha. Ó, tá vendo? Ó, eu consigo aqui diminuir, aumentar o espaço do meu navegador. O que é o alto? Ele fala assim, automático. Ele pega e centraliza de forma automática. Ele define aqui na borda esquerda e na borda direita tamanhos automáticos de forma que fique centralizado o meu elemento na tela. Legal? Então é isso que serve ali o margem alto. Bom, a gente vai finalizar esse conteúdo na próxima aula para a gente aprender, né, o que significa esse tamanho de elemento, porque, veja, margem influenciou no tamanho do elemento, pad influenciou, isso que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Vejo vocês lá. Um abraço.